palavra do Senhor em 1 Coríntios 15, e nós vamos ler alguns versículos desse texto. Nós vamos ler o versículo de 1 a 4, depois vamos ler o versículo 20 a 22, e depois 54 e 58. Eu vou falando para ajudar a nossa irmã, né, que está ali, a Andresa, nos ajudando aí. O 1 Coríntios 15, de 1 a 4, diz assim: Irmãos, quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E até aqui, segundo as Escrituras. Depois nós vamos ler o versículo 22 a 22. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dentre aqueles que dormiram. Eu li o 20, né? Agora o 21. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois, da mesma forma que, como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E agora os versículos 54 a 58. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal de mortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus, que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Glória a Deus. Senhor, muito obrigado pela tua palavra e essa oportunidade de podermos aqui juntos, Senhor, glorificar e bendizer teu santo nome. Mas nesse momento queremos, Senhor, ouvir o que tu tens para falar conosco, dando direcionamento, Senhor, tratando nossos corações. E também entendemos, Senhor, porque hoje, neste dia, estamos rememorando a morte de Cristo Jesus, mas sabemos que vivo estás, porque tu ressuscitaste, tu venceste a morte. E nesse momento, Senhor, que haja uma unção de cura, uma unção de tratamento, uma unção de alegria e uma unção de paz. Espírito Santo, fica à vontade. Queremos a tua presença. Assim nós oramos. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Glória a Deus. Esse texto aqui é um texto de Paulo, né, a sua carta aos Coríntios, dando várias explicações. Mas aqui no capítulo 15, sendo bem objetivo, ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. E ele vai explicando aqui que ele pregou aqueles homens, ele falou do amor de Deus, aquilo que ele aprendeu. E ele observa aqui, ele diz aqui no versículo 3, né? Pois primeiramente ele transmitiu que foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, e segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura, e apareceu, apareceu a Pedro, depois aos 12. Aí ele vai falar o seguinte, ele vai mostrando que a morte de Cristo, ela não ficou lá, ela não perdurou, né? E hoje, justamente, o tema hoje da minha mensagem é a ressurreição, bênção, senhorio e o poder do Espírito. Então, a gente observa aqui que Paulo quer trazer à igreja um entendimento de que Cristo e a ressurreição é algo muito importante e é um marco na vida e da igreja. Não é apenas alguma coisa para o cristianismo, mas é um ponto importante, porque ele vai depois explicar a essa questão das dúvidas que vai surgindo dentro da igreja, né, sobre ele falar que não há ressurreição. Ele disse, se não há ressurreição, então a nossa fé é em vã, a nossa pregação é inútil, mas Cristo ressuscitou. E ele diz, Pedro viu, os discípulos viram, 500 pessoas aproximadamente viram Jesus ressuscitado, e foi justamente na sessão, e ele diz, ele também, assim como pego assim, fora do tempo, ele também teve essa experiência com Jesus. E é graças a Deus que nós entendemos e que nós temos um Deus que, por não estar morto,
porque ele ressuscitou, nós temos que ter a compreensão das bênçãos disso. Nós, agora, cantamos uma música linda, né? Eu não conhecia essa música, uma música, eu não lembro agora o refrão dela, que o dia, né? Um novo dia recebi. E que novo dia que nós recebemos? Foi quando Jesus entrou no nosso coração, porque ele não está morto, amém? E graças a Deus por isso. Então, ele venceu a morte. E Cristo, ele muda tudo. Essa ressurreição de Cristo, a vitória de Cristo sobre a morte, ele muda tudo, ele muda destino, ele muda pensamentos, porque a culpa é tirada, o medo é arrancado, a nossa vida, a nossa identidade é restaurada. Então, é importante nós sabermos, quando nós estamos aqui nessa noite também, como fizemos pela manhã, vamos rememorar a morte de Cristo, mas sabemos que a morte de Cristo nos trouxe a justiça de Deus sobre aquilo que Deus precisava resolver, nessa questão de alguém pagar o preço, nós sabemos disso, mas Jesus, a morte não pôde segurá-lo. E eu louvo a Deus por isso, de nós podermos hoje falarmos, saber que Deus está nos escutando, estendermos a mão e crer que Ele vai tocar nas nossas mãos. A gente chorar e saber que nós estamos orando aqui e Deus está atingindo lá na Praça Sans Penha, lá no Grajaú, lá na Barra, aonde você mora, a palavra, a oração chega, porque Deus é real. Ele não está morto. Isso é muito importante. Glória a Deus, glória a Deus. É uma questão de lógica, né? Se ele ressuscitou, é porque ele venceu a morte. É lógico isso, né? E se ele venceu a morte, então precisamos entender qual a importância dessa conquista. A gente precisa entender as etapas que nos permitem termos a nossa identidade restaurada. E as bênçãos advindas através da graça, desse favor imerecido. Nós não merecíamos, mas é o grande amor de Deus, nós sabemos disso. Ele nos amou primeiro, não é isso que a palavra de Deus diz? Ele te amou primeiro, você nem existia, ele já te amava. Já parou para pensar isso? Hoje eu estava na janela do apartamento que eu moro, dá para ver as montanhas ali do Sumaré, e aí eu comecei a olhar a montanha do Sumaré, aí daqui a pouco uma garça, tem umas garças aqui na Tijuca, e elas saem voando, né? Estava voando aquela garça, é garça mesmo. E aí estava voando a garça, aí eu comecei a pensar em Deus, e falei, Senhor, Tu é maior do que tudo, eu estou dentro. Aí eu fiquei falando com Deus, eu estou dentro de Ti, porque tudo é para Ti, tudo é Teu, né? Deus é maior do que a eternidade. Se nós começarmos a pensar, eu comecei a pensar sobre a grandeza de Deus ali, eu falei, mas interessante, mas eu preciso buscar essa presença. Deus está em todo lugar. Deus, a montanha está dentro de Deus, o universo está dentro de Deus. Você já parou para pensar nisso? Eu ali naquele momento que eu estava contemplando aquela montanha, eu falei, Senhor, essa montanha está dentro de Deus. Porque Deus é maior do que ele, foi Deus que criou. É que a nossa ideia é que Deus está fora e está tudo ali, né? Mas a palavra de Deus diz que tudo está no controle dele. A onipresença dele está em todas as coisas. O mar adora a Deus, as estrelas adoram a Deus, a montanha adora a Deus, tudo que tem fôlego, tudo existente adora a Deus. E se você for ver na Bíblia, está escrito isso. E nós já passamos a entender isso e somos levados através desse conhecimento. E Paulo vai falar isso, né? Ele fala, vocês receberam essa palavra que tem salvado vocês, e vocês se apeguem a ela firmemente. E diz aqui no versículo 2, por meio desse evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente. Então, o senhor sabe como eu falei, Senhor, um dia, e eu ali nessa contemplação, agora à tarde, eu falei, Senhor, um dia eu vou estar na tua presença, mas o interessante é que eu posso pedir a tua presença aqui agora. Através do Espírito Santo, a presença de Deus está dentro de você. Glória a Deus, irmãos. Que são as bênçãos advindas da ressurreição. Então, uma das coisas que nós precisamos observar, que a vitória de Cristo sobre a morte é a confirmação de que a justiça de Deus foi satisfeita. A morte foi derrotada em seu domínio final. Vamos ver Hebreus 2, de 14 a 15. Vamos ler essa passagem, Hebreus 2. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por meio da morte derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é o diabo. Deixa um instante aí. Olha só que interessante.
Olha o grande amor de Deus. E a gente observa aqui que a justiça de Deus vai ser satisfeita. Alguém tem que pagar o preço, nós sabemos disso. E nós não temos a condição. Hoje o pastor Alexandre, na palavra pela manhã, ele observou isso. Ele observou, e até na sua oração, ele disse: Senhor, nós não tínhamos condições de sofrer o que tu sofreste. E quando ele estava falando isso, eu me envolvi com aquela palavra que ele estava falando pela manhã. Nós não tínhamos condição de receber um espinho na testa, né, um tapa. Às vezes a gente, uma palavra, um tapa, né, diz assim, é aquele tapa de pelica, né? Luva de pelica, quer dizer, é aquele tapa que não é dado tapa e a gente sente. Agora imagina um tapa mesmo. Nós não temos condições, nós nos aborrecemos muito fácil, a gente briga muito fácil. Mas a palavra de Deus diz que o Senhor, como cordeiro, é calado, né? É mudo, ele sofreu, ele tomou a nossa posição para participar disto, para cumprir a justiça de Deus. E aí o Hebreus vai falando aqui, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Ele diz, vocês são de carne e sangue, então para eu cumprir a justiça de Deus, eu tenho que me tornar o quê? Carne e sangue. E aí diz, para que por meio da morte, derrotasse aquele que tem poder da morte, isto é, o diabo. E aí ele vai o seguinte, ele disse, por que tem o poder da morte? Porque um homem, ele se afastou de Deus, então o inimigo ficou com o poder da morte. Não que ele possa levar alguém para a morte eterna, quem leva é Deus. Mas o que aconteceu? O homem ficou preso a essa situação. E aí ele continua, versículo 15, vamos lá um pouquinho. E aí ele diz, e libertar-se aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Então, a justiça de Deus, a bênção dessa vitória de Cristo sobre a morte, confirma essa ação em que Deus, que o Senhor Jesus, derrota a morte e nos liberta durante, aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados. Nós tivemos assim. E aí eu gosto de contar os exemplos perto, que alguns já escutaram pela manhã, outros não, que estão participando conosco à noite, mas aquilo que o pastor Alexandre falou, nós no passado, muitos não viveram a vida cristã, e fizemos muitas coisas que até não gostaríamos de ter feito, mas nós éramos filhos da desobediência. A palavra de Deus diz, nós éramos filhos da desobediência, então estávamos escravizados, sem condições de nos libertar. Mas Jesus se fez carne para nos libertar. E a palavra que aqueles que estavam escravizados pelo medo da morte, sem condição de sair daquela situação. E às vezes as pessoas até desejam, mas o receio da questão é a vida após a morte. E aí muitas pessoas sabem o que vai acontecer depois. E esse medo, esse receio é que Jesus veio tirar da humanidade. E graças a Deus nós já fomos conquistados por Cristo Jesus, amém? O pecado foi tratado de forma real. Olha que Isaías 53, nessa justiça de Deus, o pecado foi tratado de forma real. Não houve brincadeira. A gente pensa que a palavra de Deus diz, Deus não é homem para mentir, nem filho de homem que se arrependa, mas também Deus não é um Deus que se zomba. Não se brinca com Deus. Então, eu falei o texto? Isaías 53, 4 e 5. Então, há uma iniquidade. A palavra de Deus diz que o pecado, a iniquidade separa o homem de Deus. Mas aí, Jesus Cristo, na morte, estamos falando da bênção da ressurreição, sim. Mas ele, para ressuscitar, para ser ressurreto, está vencendo a morte, ele teve que assumir e tomar posse, tomar posse e colocar sobre os seus ombros aquilo que era castigo sobre nós. Ele diz assim, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidade. Aí tá bom, aí tá muito gostoso, porque quando fala enfermidade, a gente quer cura, a gente quer vida mais tranquila. Então, isso é ótimo, ele tomou a nossa enfermidade e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, atingido por Deus e afligido. Agora, vamos lá. Ele, porém, foi traspassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades. Agora sim. Porque a enfermidade e as doenças são consequência do pecado. A consequência que trouxe, a terra ficou maldita, o homem começou a sofrer as consequências do pecado e o corpo, ele sente isso.
Mas a iniquidade, as transgressões, elas é uma situação muito mais profunda. Porque a iniquidade separa, a doença é uma questão do pecado. Mas a iniquidade, a transgressão, Deus não concorda, Deus não tem acordo com isso. Por isso o homem não conseguiria chegar diante de Deus por causa da iniquidade. Aí Jesus, ele toma, sabendo que a gente é de carne e osso, ele se faz em carne e osso, ele se torna humano para tomar posse da sua iniquidade, da minha iniquidade, a iniquidade de toda a humanidade, da transgressão, e para sofrer o peso, o castigo que vai nos trazer paz. E o castigo que nos traz a paz, a justiça de Deus sobre a humanidade estava sobre ele. E aí a palavra de Deus diz, e pelas suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados, e essa cura não é só de doença, é cura, é saúde, é poder chegar na presença de Deus com qualidade, mas na qualidade através do sangue poderoso de Jesus Cristo. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, glória a Deus. Então, se a cruz fosse suficiente, e a ressurreição é a confirmação disso, obrigado. Então, nós não vivemos, eu falei até o 5? Até o 5? Eu li o 5? Amém. Se a cruz foi suficiente, e a ressurreição é a confirmação, então não vivemos mais debaixo de culpa. Então, se a cruz foi suficiente, era a cruz, os profetas falaram a respeito do Messias, que morreria, né? Tinha uma maneira de morrer. Ele não ia morrer enforcado, decapitado, ele não ia ser jogado da montanha, que até tentaram jogar ele da montanha, ele não seria lixado, apedrejado, ele morreria na cruz. Havia um significado disso. A palavra de Deus diz, Deus aceitou a entrega, o sacrifício de Jesus, e não precisa mais. O sacrifício foi perfeito, amém? O Cordeiro de Deus imaculado foi aceito. O nosso sacrifício diante de Deus, através de Jesus Cristo, foi aceito. Por isso que quando nós entregamos a vida a Jesus, nós nos apresentamos a Deus através de Jesus. Entenda isso. Ninguém se apresenta diante de Deus pela pessoa, pelo seu nome, pela pessoa bondosa que você é, pelas suas sabedorias, pelos seus títulos. Para chegarmos à presença de Deus, precisa que a justiça de Deus tenha se cumprido. E se a justiça de Deus não se cumpriu naqueles, por isso que Paulo vai falar algo muito interessante aqui no versículo, no começo, diz assim, por meio deste evangelho vocês são salvos, desde que se apegue firmemente a palavras que lhe preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Ele está dizendo, há um processo da salvação. Ninguém chega diante ao Pai, e o próprio Jesus veio falar isso. Ninguém chega diante do Pai a não ser por Ele. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, nós não chegamos porque você aceitou Jesus há 30 anos atrás. Não é por isso, não é pelo tempo. É porque o sangue de Jesus tem poder por toda a eternidade. Jesus, quando morreu, a palavra de Deus diz que Ele foi pregar àqueles que creram. Não foi para aqueles que não creram. Ele falou, a promessa se cumpriu. Vamos todo mundo para o paraíso, ninguém fica aqui. A gente às vezes não para pensar esse amor de Deus, porque todos aqueles que... Abraão, a gente vê aquele texto do rico e Lázaro, né? Aí vê o rico de um lado, Lázaro de outro. Estão comigo aqui, amém? Rico do lado, o lado do outro, os dois morrem. E um está no seio de Abraão, mostrando ali a consolação, que a promessa. Mas quando Cristo veio, ele diz, a promessa se cumpriu. Agora não haverá mais esse lugar. O lugar que vocês vão estar é comigo. Por onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Amado, o lugar que um dia nós vamos estar antes da volta de Jesus. Aqueles que já estão em Cristo, já estão vivendo o paraíso, já estão vivendo a presença. Não é um dia, vai acordar, eles já estão vivendo a presença de Deus. Porque a justiça de Deus foi completa, foi aceita daquilo que Jesus fez. Então, quando nós chegamos à presença de Deus, Deus Pai está vendo o sangue de Jesus sobre você. Glória a Deus por isso. Então não há mais culpa, né? Eu não vou sentir que eu estou sendo cobrado. Não há mais medo também, como a morte fosse o fim. Tem pessoas que têm receios,
Claro que nós não temos costume e nem acordamos pensando na morte, não é verdade, irmão? Ninguém acorda, hoje é o dia, não. Poder no nome de Jesus, amém ou não amém? Se quiser repreender, repreenda mesmo. Está repreendido. Toda palavra contrária cai por terra. Mas ninguém acorda pensando em morte. Não é verdade? Mas as pessoas, quando estão assim, um pouco aflitas, e pensam, e aqui não tem Cristo, e falam, como vai ser minha eternidade? O que acontece depois? Então, que a gente que está em Cristo não temos mais medo da morte. Por isso a gente não fica acordando, ai, será que é hoje? Se for hoje, aí Jesus vai nos chamar, a gente vai. Mas a gente fala, Senhor, nós vamos viver. Aí é por isso que a gente fala aquela palavra, aquele versículo, não morrerei, antes viverei e contarei as bênçãos do Senhor aqui. É aqui. E eu quero declarar vida e vida abundante sobre a vida de vocês e sobre a minha vida também. Amém? Glória a Deus. Tem outros que tentam fazer merecimento. Tentativa de merecimento. Eu preciso merecer a salvação. Eu preciso fazer alguma coisa. Né? Eu vou ser bonzinho. Eu vou ser bonzinho agora. Eu vou falar baixinho. Está doido para gritar. Ah, sim, sim. Porque ele quer ir para o céu, né? Não, sim, sim, sim. Você tem alguma coisa? Não, não tenho nada não, mas eu até vou te dar um trocadinho aqui, porque você sabe, né? Eu preciso ir para o céu. Tem gente que acha que vai para salvação por mérito, amado. Então, esses receios, a cruz é suficiente, amém? A ressurreição de Cristo nos faz essa confirmação. Se a obra foi confirmada, então quais são as bênçãos? Porque nós falamos de ressurreição, bênção, né? Nós falamos sobre bênçãos, é o tema hoje. Bênçãos, senhorio e poder do Espírito Santo. Deixa eu pegar aqui. Eu fui pegar. Está aqui. Se a obra foi confirmada, então quais são as bênçãos recebidas para aqueles que creem no Senhor? A primeira está aqui, Romanos 5:1. E nós vamos ler. Nós temos paz com Deus. Isso é muito bom, irmãos. Nós somos pecadores, nós falhamos. E a palavra de Deus diz, se o homem disser que não tem pecado, está já pecando. Nós não vivemos em pecado, isso também é bem claro. Ninguém vive, o cristão não deve viver em pecado. Mas nós pecamos, nós erramos. Mas nós temos uma coisa, nós somos justificados, olha que a palavra de Deus. Tendo sido, pois, justificado pela fé, nós fomos justificados por fé. Nós cremos que um dia Deus se fez carne. Nós cremos que um dia Ele morreu por nós. Você viu? Eu também não vi, mas pela fé nós cremos. Nós cremos. Nós cremos que Ele venceu a morte. Ele venceu o mal, Ele venceu a Satanás. E Ele nos garante vida nele. Então, com isso, nós temos paz. Paz com Deus por intermédio de Jesus Cristo. Glória a Deus. Outra coisa, a nossa dívida é cancelada. Então não tem essa questão de ficar me acusando. Aquela palavrinha, né? Sabe aqueles desenhos que tem um demôniozinho de um lado e um anjinho do outro? Parece que o demôniozinho fica falando toda hora, né? Dá um tapa na boca desse demônio, irmão. Poder no nome de Jesus. Como dar um tapa? Repreende. Não fica jogando que eu não sou cristão, que eu não sou merecedor. Ô Senhor, aquela oração, né? Senhor, eu não valho nada. Não faça essa oração, irmão. Eu não valho nada. Eu sou o menor dos menores. Eu sou o pó dessa terra. Não, há poder no nome de Jesus. Você é filho do rei. Você é princesa e príncipe do Senhor. Você é sacerdócio santo, é nação, propriedade exclusiva de Deus. Eu não sou qualquer um, não. Nós somos filhos de Deus. Amém ou não amém? Filhos e filhas de Deus. Príncipe e princesas, se é príncipe e princesa do Senhor, dá um glória a Deus aí. Oxalá maior. Irmãos, olha, se há uma palavra contrária, olha o que Colossenses 2, 13 e 14 vai nos falar. Quando vocês estavam mortos por causa das... Olha a transgressão que nós lemos anterior. Jesus levou as nossas transgressões e a nossa iniquidade. Aí diz, quando vocês estavam mortos por causa das transgressões e da incircuncisão da carne de vocês, Deus lhe deu a vida com Cristo. E Ele nos perdoou de todas as
transgressões. E, agora está lindo agora está lindo. Jesus, ele nos livrou das transgressões, aí ele vai assim, e cancelou. Eu vou repetir, porque é tão bonita essa palavra, esse verbo cancelar. E cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenança e que era contra nós, e a removeu pregando-a na cruz. Oh, Deus! Glória a Deus! A dívida foi cancelada! Foi cancelada! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Outra coisa que nós observamos, se a obra de Deus foi confirmada, nós podemos observar uma outra coisa. Somos transformados, uma nova vida. Olha aqui, 2 Coríntios 5,17. É um texto que nós conhecemos bem e nós vamos ler. Portanto, se alguém está em Cristo, é a nova criação, é uma nova criação. Claro, porque antes nós estávamos mortos. Havia transgressão, havia iniquidade. E quando nós, pela fé, cremos que Jesus, que morreu por nós, está vivo, mas morreu por nós, e nós tomamos posse disso. Ele cancela as nossas dívidas, tira a nossa culpa, afasta o nosso medo, e a gente começa a crer que podemos ter uma vida abundante mesmo diante das lutas. E aí ele diz assim, houve uma transformação muito grande aqui dentro de nós, porque nós nos tornamos uma nova criação. E sem essa nova criação, isso é tão sério que Nicodemos, um cara ferinha, lá um judeu, né? Ele tinha um conhecimento, né? Das escritas, tudo. E aí ele chega para Jesus, começa a conversar com Jesus, ele disse, Nicodemos, deixa eu falar uma coisa para você, se você não nascer do Espírito, porque da carne e do sangue não dá para resolver, não. Tem que nascer de novo. Esse nascer de novo é que é ser nova criação. É isso que Jesus está falando, você precisa entender isso. Nascer de novo, porque é uma mudança que vai nos fazer entrar pelas portas. Amados, há uma coisa linda em Apocalipse que diz que há um nome que você vai ter, que vai estar numa pedrinha, que só você vai saber o Senhor. Irmãos, esse nome que me chama aqui não é o meu nome. O meu nome está lá quando Jesus me der. Já pensou? Ele vai falar lá o meu nome, eu acho que eu vou cair por terra, meu irmão. Eu vou cair por terra. E vou poder cair porque não vai ser anjo, né? Se fosse anjo, eu falo, não cai não, que eu sou conservo. Mas vai ser diante do meu Senhor. Quando ele fala assim, esse é o teu nome, Pedrão. Aquele nome lá foi que a tua mãe que te deu com o teu pai. Esse é o nome que eu dou para você como nova criação. E você vai receber um novo nome, amado irmão. Você já está preparado para isso? Porque é por fé. Irmão, então começa a viver essa vida, nova vida, que a palavra de Deus nos mostra, amém? Então nós fomos transformados. Deus, eu quero ler mais um texto aqui, Efésios 2, de 4 a 6. Eu vou dar mais um glória a Deus aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Deus é demais, sabe? Olha aqui, todavia Deus, por ser rico, ele é rico mesmo. É rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Deu-nos a vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos nas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Vocês não merecem, mas eu amo vocês. É isso que Deus está falando. Vocês não merecem, mas eu amo vocês. Que amor. Ele diz, pela graça vocês são salvos. Vamos ler, eu acho que ainda tem mais um versículo aí. Deixa eu ver. Deus nos ressuscitou com Cristo, esse é outro versículo próximo. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou. Amado, presta atenção nesse versículo. Ele te salvou. Você não merecia, porque ele disse que é pela graça. Mas Ele te ama tanto, né? E Ele nos salvou, você entendeu. Graças a Deus, a palavra entrou no seu coração. E Ele fez o seguinte, Ele fez você se assentar. Não, eu vou ter que falar devagar, irmão. É muita presença. Irmão, é muito gostoso buscar a Deus, sabia? Fala para o seu irmão, continue buscando a Deus. Fala para ele, continue buscando a Deus. Continue, porque você não vai se arrepender. Olha só,
Deus nos ressuscitou com Cristo. Por isso você se tornou nova criação. Nós já estamos vivendo o céu aqui na terra. Amado, preste atenção nisso. Mas é tanta luta. Não, eu já estou vivendo o céu, porque ninguém, nada, circunstância, Paulo disse, nem morte, nem nudez, nada pode separar do amor de Cristo, amado. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos assentou nas regiões celestiais. Aonde? Em Cristo. Não é com Cristo, é em Cristo. Parou para entender isso? Não estou com Cristo, eu estou em Cristo. Deu para entender? Então vou fazer o teatro outra vez. Eu não estou com Cristo, eu estou em Cristo. Oxalá! Eu estou em Cristo, nós estamos em Cristo, nas regiões celestiais. Por isso que ninguém te toca, meu irmão. Por isso você tem que entender que o Senhor é escudo e broquel. Ele é o teu esconderijo. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Temos um futuro por causa dessa ressurreição. Uma das vezes é termos um futuro garantido com Deus. Olha só, João 11, de 25 a 26. Se vocês conhecem esse texto, fala sobre Lázaro. Mas nós vamos ler essa passagem. Jesus lhe disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Vamos entender essa passagem. A palavra de Deus diz que Marta e Maria e Lázaro são irmãos, conhecedores, amigos de Jesus, mas Lázaro teve uma enfermidade, os irmãos sabem disso, e Jesus estava em outra região, e pediram para que Jesus viesse. Jesus não foi atendê-lo, Jesus tinha um propósito nisso, e Lázaro veio a falecer. Jesus chega 4 dias depois, e uma das pessoas que primeiro falou com ele foi Marta. E Marta, ali no versículo 21, vai dizer assim: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Aí ele vai falar ainda: mas sei, mesmo agora, Deus te dará tudo que pedires. Disse Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Aí Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Aí Jesus vai dizer assim, é como ele diz assim: Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Bota o outro texto quando ela fala. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Bota o outro texto para poder explicar depois. Mais um. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? Aí, depois vem Maria, fala também com ele. E aí todo um acontecimento, a história é muito linda, linda no sentido de compaixão. É linda no sentido de compaixão. O Senhor tem compaixão para a família. Mas ele, para mostrar, você tem que entender porque o Senhor vai ressuscitar esse homem. Porque ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Se ele apenas falasse, não provasse, nada seria pegar uma palavra por falar. É mais ou menos assim, falou, mas não provou nada. Aí Jesus vai falando e diz: onde está ele? Aí ele está ali, vou levar Jesus lá. Aí Jesus diz assim: tirai a pedra. Ele diz: ô Jesus, não, tem 4 dias, já está cheirando. Ele tirai a pedra. Sabe por quê? Porque Jesus vai mostrar que ele é a ressurreição e a vida. E aí ele diz para Lázaro: Lázaro, sai para fora. E aquele homem que estava morto há 4 dias, já cheirando, ele vem andando todo atado. Isso é loucura. Mas entra a vida nele, porque Jesus é a vida. E a morte não pode existir à presença da vida. Claro que Jesus, mais à frente, nós já sabemos que ele vai morrer. Mas ele deixa esse exemplo para mostrar que ele é a vida. Ele mesmo falou depois, mais à frente, no capítulo mais à frente, vai dizer: olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele sempre vai dizer: eu sou a vida. Não há outra vida fora de mim.
Então, quando Jesus vai para a morte, ele não tem pecado, porque ele precisa pagar e cumprir a justiça de Deus sobre a humanidade. Alguém, e ele foi essa pessoa. Então, a morte não pode detê-lo. E é onde nós lemos ali no capítulo de Coríntios, no versículo 55, diz: a morte foi destruída pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Porque Deus ressuscita Jesus através do Espírito, porque ele não tem pecado, ele vence a morte. E agora nós, baseado e fortalecido nisso, crendo nisso, a morte, nós não viveremos, não teremos a morte eterna, nós teremos a vida eterna em Cristo Jesus. E glória a Deus por isso. Então, essas bênçãos, todas essas bênçãos que Deus nos dá, sabendo que ele tira o nosso medo, a nossa culpa, nos transformou, ele tira de nós a impossibilidade de chegarmos a Deus, né? Essa impossibilidade é arrancada, porque o sangue de Jesus que nos purifica, mesmo sendo pecadores. Entenda isso, mesmo continuando sendo pecadores, o sangue de Jesus nos purifica e nos dá acesso a Deus. E nós estamos assentados em Cristo, nas regiões celestiais. Por isso a sua voz não está perdida, irmãos. A sua voz não fica perdida. Não fale assim, Deus não está me escutando. Deus está te escutando. Há um tempo, sim, né? Eclesiastes fala isso, há um tempo para todas as coisas. Deus está escutando. E eu quero profetizar que hoje a tua resposta vai chegar. O irmão Rafael, quando estava na quarta-feira com as dores, ele não sabia que a resposta ia chegar. Mas Deus já tinha liberado naquela quarta-feira a bênção dele. Então, o que ele fez? Por fé. Ele sabia que há um Deus vivo. Ele crê e continuava crendo, né? Estava crendo que naquele momento podia ser a grande oportunidade. O que ele fez? Eu tive uma atitude de fé. Eu estava sem condição de andar. Pediram para ver à frente. Eu nem sei se ele conseguiu vir, mas ele disse: eu levantei minhas mãos, com dor ainda, porque ele sabia que Jesus havia levado, a palavra de Deus levou as nossas doenças e as nossas enfermidades. Por isso eu quero declarar que nessa noite é a noite da tua bênção, é a noite que Jesus vai te curar, é a noite que essa dor vai sair em nome de Jesus. E se você crê, você verá a glória de Deus. Em nome de Jesus. Essas bênçãos não nos deixam donos de nós mesmos. Nós precisamos ser conduzidos por esse governo de Deus. Porque eu estava falando, né? Bênção, a ressurreição, bênção, senhorio e poder do Espírito. Então, nós sabemos o seguinte: é bênção, mas eu não me coordeno. Eu não me mando mais. Agora o Senhor, né? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não foi isso que Paulo falou? A nossa dependência é no Senhor. Não busque só as bênçãos, né? Busque o Deus, o Senhor das bênçãos. Então, esse senhorio significa: Cristo tem direito sobre as minhas decisões. Irmãos, eu tenho falado muito sobre isso. Nesses últimos meses agora, ou nesses meses, nós temos falado sobre isso. Tome decisões a qual você dependa de Deus, no qual você vai dizer: Senhor, eu tenho senhorio, eu aceitei Jesus, porque se você entende isso, esse senhorio de Cristo, você tem que entender que ele precisa governar a sua vida. Porque você crê na ressurreição, e você vai resistir ao senhorio, é tentar viver o evangelho pela metade. Se eu creio, não, Jesus ressuscitou, ele é o meu Salvador. Não, Jesus é o Salvador, porque ele me deu agora acesso ao Pai, mas ele é o meu Senhor. Irmãos, para de fazer Jesus só o teu Salvador, porque isso é viver metade do evangelho. Vamos viver o evangelho completo. Jesus é Senhor das nossas vidas. Então eu preciso deixar que o Senhor governe as minhas decisões. O que você precisa fazer essa semana? Irmãos, eu não preciso nem pedir para levantar a mão. Quantas coisas vocês tiveram que resolver durante essas 2 semanas? Eu vou ter esses 15 dias. E certamente, essa semana já de começo de março, tem coisa para decidir, não é verdade? Tem situações sérias. Eu não estou falando que é perigosa, são sérias. Perigoso é uma coisa, séria é outra. São situações sérias que precisam ser resolvidas. E aí, a palavra de Deus está mostrando que nessa bênção de Deus, eu preciso ter o senhorio de Cristo. Eu preciso deixar que o governo de Deus
o governo do Senhor estabeleça na minha vida. Eu não quero só Jesus como meu Salvador. É tipo assim, Senhor, me livra do perigo. Senhor, me tira disso aqui. Senhor, olha, vem o assaltante, a misericórdia. Não, Senhor, o que eu preciso fazer amanhã, eu quero que tu me oriente. Eu quero uma decisão que venha de Deus, porque eu vou ser mais do que vencedor. Que antes da luta chegar, eu já sei que eu tenho a vitória. Isso é ser mais do que vencedor. Você tem luta essa semana. Você tem batalhas para resolver. Mas a palavra de Deus diz que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Porque antes da batalha surgir, eu já sei qual é a resposta. Porque nós estamos dependendo de Deus. Amém ou não amém? Então coloque, deixa Deus governar a sua vida, governar os seus olhos, governar as suas reações, o seu relacionamento. Deixa Deus governar tudo. Tem hora que nós vamos ter que se afastar de algumas pessoas. Não é por maldade, porque às vezes essas pessoas podem nos tirar a graça. Eu digo, a graça é essa unção que nós precisamos ter. Nós temos que ter cuidado com isso. Queremos tanto de Deus, mas precisamos entender que o senhorio de Cristo precisa estar estabelecido. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver só esse versículo para podermos ir para a conclusão. Filipenses 2, 9 a 11. Sempre tenho colocado esse texto ele é muito poderoso, né? Por isso Deus exaltou a mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua, olha o que ele vai falar, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Salvador, é isso? Que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós precisamos estabelecer Cristo como Senhor das nossas vidas, amém? Glória a Deus. Então, estabeleça, né? E por último, eu preciso agir como eu preciso agir para que haja esse fluir? Então, eu sei que a ressurreição traz bênçãos, trouxe bênçãos para a minha vida. As bênçãos que ele trouxe também o senhorio. E há um fluir do Espírito Santo. Então, como que eu preciso fazer? Eu preciso me encher do Espírito. Amados, escuta o que o pastor Pedro tem falado. Comece a buscar a presença de Deus. Tire um tempo para buscar a presença de Deus. Porque se nós não tirarmos esse tempo, nós vamos agir pelo nosso natural. Nós vamos fazer aquilo que a gente acha. E às vezes o resultado não será bom. Mesmo você sendo servo de Deus. Porque você está esquecendo o governo de Deus. Você entende que Jesus é Senhor, você entende que Ele te deu um relacionamento com Deus, você entende que o sangue está sobre você, você não tem mais culpa, um dia tu vai morar no céu, um dia você vai ter uma pedrinha, uma coroa, você vai vivenciar tudo do Senhor, aqui na terra você pode ter vida abundante, mas às vezes nós não estamos vivendo isso porque o governo de Deus não está sendo estabelecido. Nós não estamos pedindo a direção de Deus, nós não estamos fazendo agenda. Eu bati isso, me permita em 1 minuto bater outra vez sobre isso. Faça uma agenda com o Senhor. Tem uma agenda essa semana? Coloque essa agenda diante de Deus. Você tem algo importante? Coloque diante de Deus. Não entre nesse momento assim, ó, pá. Eu tenho aprendido isso. E tenho visto o resultado disso. E tem que confiar. Eu estava conversando com o pastor Tadeu, nós temos que confiar, até o que eu vou decidir, eu estava falando com o pastor Tadeu, até o que eu vou decidir, se Deus mostrar que eu tenho que fazer o plano B, eu tenho que colocar diante de Deus, né, pastor Tadeu? Tem que colocar diante de Deus. Às vezes você precisa, se não acontece isso com a gente, presta atenção aqui, já estou concluindo. Não acontece assim, a gente fala, se a coisa não for desse jeito, o que eu faço? Tem que ter um plano B ou não tem que ter? Normalmente é assim, é empresa, em qualquer lugar. Se não acontecer assim, faz assim. E se a empresa não fechar assim, você fala isso aqui para a gente fechar de outra forma. É assim, tem que fechar. Mas faz isso em empresa. E às vezes a gente fala assim, eu não sei como fazer, mas eu vou desse caminho, estou orando a Deus. Mas se Deus me mostrar que não é assim, o que eu faço? Você não pode ficar perdido. Se eu ficar lá, né? Que nem um desenho que tem de um urso assim pulando porque não tem salmão, aí fica os ursos lá. Não sei se vocês já viram isso, hoje eu falei de desenho, né? Eu estava lembrando de manhã um negócio de desenho. Muita gente não sabe sobre esse desenho. Mas existe um urso, né? Nesse desenho, que tem um urso esperto e tem um urso bobão. Os ursos espertos pegam os salmões e comem. Aí ele não consegue pegar.
Aí tem hora que ele fica lá, todo doido. Irmão, tu não pode ficar que nem esse urso bobão. Você tem que saber o que fazer. Se não conseguiu pegar aquele salmão, vai para outro. Olha, fica lá, perdido. Então você tem que pedir a Deus orientação para o plano B. E não há pecado nenhum, porque você tudo está dentro do governo de Deus. E aí Deus já fala, vai por esse caminho. Eu não vou nem abrir aqui, que eu estou lembrando várias passagens bíblicas que teve plano B. Eu só vou falar uma aqui, ó. Davi estava para lutar, ele disse, como eu vou fazer? Ele disse, não, faz assim não, você vai fazer dessa forma. Aí ele pensava no plano A, ele disse, não vai fazer o plano A, tu vai fazer o plano B. Tu vai aqui para frente, o pessoal vai lá. Quando aquelas árvores começar a movimentar, aí tu vai, esse é o plano B. Entende? A Bíblia mostra isso. Então, amado, seja plano A, plano B, a vitória é nossa, pelo nome e pelo sangue de Jesus.